Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com o Prioridade Absoluta e hoje recebendo aqui mulheres muito importantes para essa nossa caminhada, para o desenvolvimento do trabalho do Pequeno Nazareno, para a dignidade de todos, das crianças, dos adolescentes, das famílias, das mulheres. Elas participam de um grupo muito importante, que é um grupo terapêutico. Elas residem aqui num bairro chamado Floresta, aqui em Fortaleza, e aceitaram o convite. Eu estou muito feliz, viu? Lourdes e Larissa, porque vocês aceitaram o convite aqui da nossa equipe. Obrigada. Para bater um papo aqui no Pequeno Nazareno, né? Para bater um papo aqui nesse nosso espaço de diálogo, né? E diálogo, conversa, é o que não falta lá no grupo de vocês, nesse grupo das mulheres. Vocês contam para a gente como é que é esse grupo, o que está acontecendo por lá? Mas antes de mais nada, eu quero deixar vocês bem à vontade, tá certo? Quem quer se apresentar primeiro? Contem aí quem são vocês. Quem é a Larissa, quem é a Lourdes? É você, Larissa, que vai começar? Pode ser. Bem-vinda, então fique à vontade. Boa tarde, sou a Larissa, faço parte do grupo terapêutico, lá na Associação do Pequeno Mundo. E, assim, o grupo começou agora recente. E é um grupo, assim, está sendo maravilhoso para nós, né, mulheres, para mim, que tenho no meu dia a dia, né, não só para mim, mas para outras mulheres. E, assim, está sendo muito bom. Eu, assim, convivo com 3 crianças, até para mim, né, meus filhos, para aprender. E está sendo ótimo. Legal, Larissa. Larissa, são 3 meninos que você tem. Eu tenho 2 meninos e uma menina. Ok, 2 meninos e uma menina. Qual é a idade dos seus filhos? Como é que é o nome deles? Eu tenho a Emanuele, de 8 anos, o Cauê, de 11, e o Caio, de 12. 8, 11 e 12, né? E essa meninada, o que é que anda fazendo? Está estudando? Aí eles estudam, os 3. Aí tem 2 que faz parte do projeto Pequeno Mundo. E até para mim, né, o que eu aprendo também no curso, a gente passa também no dia a dia, né, e para eles. É bom, até para outras mulheres também, né? O curso é bom para a gente passar, a gente aprende, né, com um pouco. Que maravilha, viu? E os meninos estudam perto de casa? Perto de casa. Um assim perto do outro, né? Deve ser um desafio. Um estudo integral e os 2 no mesmo colégio. É um de 8 e de 11 anos. Deve ser um desafio imenso, eu fico imaginando. Cuidar desses 3 meninos, né? E para a saúde mental, participar desse espaço que o Pequeno Nazareno, que o Dignidade para a Infância está oferecendo, você já falou, claro, contribui bastante, inclusive no cuidado, no dia a dia com os filhos. Né? Contribui muito. E além, a gente desenvolve assim, no curso, né, a gente conversa muito, a pessoa que fala também, né, no curso. Que é a Giovana? A Giovana, a psicóloga Giovana, que fala, muito boa. Assim, o curso é bom até para tirar, assim, pessoas que têm, assim, tímida para falar, né? Eu, assim, estou perdendo, como eu, né? Eu tinha bastante timidez, estou perdendo mais no curso. Que beleza, maravilha, viu? É um avanço, né? Um aprendizado, como você diz. Que beleza. Ok, Larissa, muito obrigada. Nasceu em Fortaleza mesmo, Larissa? Eu nasci em Fortaleza. Nasci em Fortaleza, é fortalezense. Tá certo. Depois eu quero saber o que é que você acha de Fortaleza. O que é que tá bom em Fortaleza, o que é que precisa melhorar. Mas, Lourdes, é uma alegria, viu, lhe receber aqui. Eu já ouvi falar que você gosta muito desse grupo terapêutico também. Sim. Quem é a Lourdes? Onde é que a Lourdes nasceu? Se apresenta aí para nós. Boa tarde. Boa. Sou a Lourdes. Nasci em Tauá, na cidade de Tauá. Vim para Fortaleza aos 21 anos. Trabalhei aqui. Trabalhei em casa de família. Estudei também. Passei uma temporada no Rio de Janeiro. Morei lá 8 anos. E vim de volta para Fortaleza. Tive meu primeiro filho. Ainda voltei para o Rio. Meu filho Rafael, hoje 44 anos. E vim de volta para aqui. E chegando em Fortaleza, tive mais 2 filhos.
a Larissa e o Vinícius. Hoje sou mãe dos 3, avó de 9, e cheguei aos 63 anos, que vou fazer logo mais. O grupo terapêutico, minha gente, que a Associação Pequeno Mundo acolheu o Pequeno Nazareno, na pessoa da Carla, e me desculpe, eu esqueci o nome mas ela também, as duas, da Érica. Carla Giovana, que é a psicóloga, tem a Érica, que é assistente social. Assistente social. A Silvana também, outra assistente social. Fomos acolhidas por elas no Pequeno Mundo, um grupo de pessoas idosas, onde a gente, os poucos momentos que a gente passa lá, é um aprendizado para a gente. O nosso primeiro tema que foi abordado, o segundo tema, o primeiro foi na apresentação da gente, e o segundo tema foi a identidade, que foi uma descoberta para mim, que a identidade que nós falamos é da nossa origem, da nossa formação, como nos formamos a pessoa que somos hoje. É por origem, pelo nosso passado. E isso foi muito bom, que eu tinha identidade como se fosse lá, registrou, ter meus dados. Eu só pensava em identidade assim. Era o documento. E, no entanto, é a formação da pessoa, do ser humano que somos. E o terceiro agora, como a questão da autoestima, que é o que trouxe, o grupo me traz, me deu autoestima, que a gente sabe como os valores, dos nossos valores, e é muito bom, viu, ser acolhida pelo grupo. O Pequeno Nazareno me trouxe tantas informações que estou muito feliz. Que maravilha ouvir tudo isso, viu, Lourdes? E é porque o grupo está ainda bem recente, né? Bem recente. Tempo, então viu? Tem muita coisa boa para vir ainda por aí, né? Por falar em identidade, você disse que nasceu no interior do Ceará, né? Sim. Na cidade de Tauá. Lá tem o Monte Quinamuiú, né? Quinamuiú. Tem aquele serrote, né? Uma serra lá, eu já fui lá uma vez. E o que é que você lembra da sua infância lá no Tauá? Por falar em identidade, ela começou a ser construída lá, né? Lá no Tauá, como é que foi? Como é que era a sua infância lá? No Tauá, nós vivíamos mais com minha mãe. Meu pai, no tempo que nós morávamos em fazenda, meu pai até que conviveu com a gente. Mas eu lembro vagamente, aos 9 anos, já quando nós viemos para a cidade mesmo de Tauá, nós convivemos só mais com minha mãe. Meu pai não tinha muito interesse de trabalhar ali, de manter a família, não. A grande luta foi a minha mãe, que foi uma guerreira, viu? Minha mãe lavava roupa, trabalhava, passava roupa, trabalhava num hotel, no hotel maior, mais importante da cidade de Tauá. Que beleza! Que era Savaná, Hotel Savaná. Ela trabalhava lá e eu ia, geralmente, cuidei das 2 irmãs mais novas. Ela tinha que levar a Regina, que era a caçula, e eu ia para cuidar dela no motel. Depois, meu pai vinha, morava no interior. Eu lembro que ele vendia carvão. Ele passava 3 meses no interior fazendo carvão. Aí vinha, trazia o carvão no jumento. Aí, quando chegava, vendia aquele carvão, fazia aquela festa. A gente chupava bombom, comia pão à vontade, comia essas coisas. Aí gastava aquele dinheiro, ele ia embora, a gente voltava a comer bruaca. A mãe trazia da igreja, tinha uma senhora que trabalhava, ela trazia farinha do trigo para a mãe, que ela chamava farinha do reino. E as gorduras lá do hotel, a minha mãe trazia, derretia, aí misturava a gordura, eu sei que ficava sebo. Aí fazia aquela bruaca, na hora ficava quentinha, mas quando a gente botava na boca, que esfriava, ficava tudo encebado a boca da gente. São as memórias, as lembranças que você tem aí de quando criança. Aí muitas vezes não tínhamos café, a gente tomava
que antigamente não era... Eu detestava. Era chamate. Eu lembro que tinha uma cesta lá, a mãe era cheia de mate. A mãe fazia o chá. Mas que coisa ruim. Hoje em dia, a gente toma um chá mate com limão, é hoje em muito dia gostoso. É bom. Mas gosto. antigamente, Geladinho. eu detestava. Não queria nem ouvir falar em mate. Olha só, a Larissa disse que nasceu aqui em Fortaleza, né? Mas chegou a morar no Fortaleza. Rio nesses 8 anos que a Lourdes morou lá, não? Não. Quando você foi, ela não era nascida ainda? Não, morei, Não. era solteira, engravidei do primeiro filho. Aí pari ele aqui e voltei para o Rio. Aí passei uns tempos lá, até os 3 anos dele, aí vim de volta. Mas a sua infância foi boa. Foi, sabe? Hoje com meus netos, filho de Larissa, a Larissa mora comigo. E eu, de vez em quando, eu converso com eles também. Com os outros, mas com eles eu tenho mais oportunidade de dizer. Na minha infância, tudo era mais... Era difícil, com muita dificuldade de a gente ter, mas era muito bom, era muito valioso. Hoje em dia, eles têm tanta coisa e não valorizam o quanto nós valorizávamos. Aquela festa lá, que vinha com o dinheiro do carvão, aquilo ali... Ai, que festa linda, Nossa. era tanta coisa. O bombom que a gente não... Há 3 meses, 4 que a gente não chupava um bombom, um pirulito, uma coisa. Aí meu pai comprava tudo. Aí a gente tinha aquele paizão naquele dia e ficava na lembrança, um paizão. Só que nos outros dias quem ia ralar era minha mãe mesmo. É muito legal, muito bacana. Você veio com 21 anos para Fortaleza, Pra né? Quem foi que Fortaleza. tomou a decisão? Veio todo mundo ou você veio sozinho? Não, minha mãe primeiro, a decisão foi da minha mãe, ela já estava aqui. Ela já estava aqui. Aí a que ela trazia só era a caçula, a Mazé. Mas é porque ficava doente, ela dava epilepsia. Aí a mamãe tinha aquele cuidado, não deixava ela com a gente. Aí morava aqui. A minha irmã mais velha, Rita, era casada. Aí nós morávamos na casa da vila, onde o homem quase não pagava, minha mãe quase não pagava o aluguel. Quando ela pagava 1 mês, o homem dispensava 3, porque via a situação dela. Era uma mãe só, que trabalhava para sustentar os filhos. Então, a gente morava na casa, minha irmã casada morava em outra casinha. Aí eu já comecei a trabalhar. Na cidade eu trabalhava numa loja de miudezas em geral. Aí estudava, vinha para cá à noite, só que estudava à noite, quando chegava da escola. De manhã ia trabalhar, aí tinha Cristina, tinha mais 3, que morava tudo lá. E, de repente, quando eu vim, acho que antes de 1 ano, minha mãe começou a trazer todos para cá. Aí ela alugou uma casinha ali, um quartinho ali no Jacarecanga. Foi lá nosso primeiro... Eu morava em Jacarecanga, Vila São José, com uma família que hoje já faleceram, o patriarca e a matriarca, mas a família toda são uma grande pessoas que fizeram parte da nossa vida aqui. Que bonito, viu, Lourdes? Larissa, agora eu queria saber como é que foi a infância da Larissa. O que é que você lembra assim, de mais legal na sua infância? Porque no grupo terapêutico vocês trabalharam um pouco sobre a história da infância, né? Depois identidade, autoconsciência emocional. Eu estou curioso para saber, porque eu não vou muito lá nos grupos, mas quando eu tenho oportunidade de me encontrar com as pessoas, aí eu fico curioso para saber, né? Algumas questões, né? O que é que você lembra assim que era bacana na sua infância? Não, assim, eu lembro um pouco da minha infância, mas eu tive, assim, mais meus pais, minha mãe, meu pai, priosavam muito, assim, de mim e dos meus 2 irmãos, entendeu? Assim, de não faltar nada, nunca. Aí, eu sei que eu me lembro até porque o meu pai sempre fala, né? Quando a gente foi morar lá do Jacarecanga, foi morar lá, que onde a gente mora ali, né, no Floresta, era um campo, né? Pelo que eu sei, eu mais ou menos fui 7 anos, né, mãe? Por aí. Mais ou menos, 6 ou 7 anos para lá.
Aí o meu pai conta que recebeu, que foi ganhar as casas, né? Aí nesse dia ele estava trabalhando, que ele conta, né? Aí ficaram muito felizes, ele ficou feliz porque recebeu a casa lá. Aí que era ganharam do governo, né? Mutirão. Aí ele fala que quando ganhou, teve que ir. Nesse dia, não sei o que, teve uma história de um gás, né? Eita, era Vale Gás Vale que ele Gás. recebia. Vale Gás. Aí foi correndo para lá, pelo que eu sei da história, né? Aí de lá para cá foi luta. Minha mãe trabalhava, ia para o Jacarecanga trabalhar, trabalhava assim, até tarde, né? Ia para lá fazer unha, lavar roupa. Meu pai cuidava da gente, né? Eu, dos meus 2 irmãos, o mais velho também. Aí meu pai deixava eu no colégio, mas não faltava, não era assim, de faltar nada assim para mim e para meus irmãos, não. Mas a gente sempre, davam tudo melhor assim para nós. É dessa forma que você lembra Eu da sua lembro infância. assim, entendeu? Da batalha, do esforço. Da batalha, do esforço deles, eu lembro assim. Olha que legal, né, Lourdes? Fica uma boa memória, né? Obrigada. Né? Que fica aí para Larissa para Larissa e certamente para os irmãos, Os né? irmãos. Que se Com chamam. certeza. Eu tenho 2 irmãos, o do meio, o só do meio, o mais novo é Vinícius, o mais velho é o Rafael. Você tem o Vinícius e também o E o Rafael. Rafael. Olha que bonito, viu? Parabéns, viu, Lourdes? Pelo seu esforço aí. Obrigada. De essa batalha de ser essa mãezona, né? E não deixarem também vocês. Aí, assim, é o falta que eu... nada pra galerinha. E é o que eu também falo para meus 3 filhos, né? Nunca... A gente dá não é nem o de melhor, né? É o que... Para todo dele comer de alimentação, né? Assim, sempre, nunca faltar nada, né? E sempre converso com ele, né? Mas nunca... E mesmo tendo pouco, mãe sempre dá um jeito, né? Sempre tem um jeito. De multiplicar. Multiplicar. E dá para todo mundo, dá para todo ajeita mundo. ali. E converso com ele sempre. Tá certo. E tem quantas mulheres hoje no grupo lá que vocês participam? No grupo terapêutico, né? Então, ainda tem vaga, certamente, né? Tem. Tem umas 10 mulheres participando? Eu acho que tem umas 11 ou 12, por aí. Mas eu acho que tem vaga sim ainda. É muito importante, viu? Vou falar com a Carla Giovana, né? Porque muita gente vai sempre nos acompanhando aqui. Depois a gente recebe o contato, perguntando se ainda tem espaço, se pode participar, sabe? E daqui a pouco chega também aqui o Eliane, viu? É um nome bem diferente, também é conhecido como Aninha, que é uma colega de vocês lá do grupo. Quero ouvir também o que a Aninha pensa sobre o grupo, né? Por que é importante a participação assim no grupo, né? Para você, Lourdes, para a sua saúde mental, assim, qual é a contribuição do grupo? Bem, a participação. Como a gente sabe que o psicólogo, se a gente for contratar o serviço dele, eu pelo menos não tenho a condição de pagar o psicólogo, porque o psicólogo não é só uma vez, é um acompanhamento, né? Antes de participar desse grupo terapêutico, do Pequeno Nazareno, do Dignidade para a Infância, né? Como é que você percebia a sua saúde mental? Quais eram assim, os maiores desafios emocionais no seu dia a dia? Os conflitos, essas coisas assim, eu não tinha como... Eu chorava, às vezes chorava escondido, no banheiro mesmo, para não ver minha filha, meu neto ver. Eu chorava me perguntando por que eu estou passando por isso. E hoje em dia, eu não sei tudo, mas eu sei mais ou menos como me sair das coisas. Me sair dos conflitos, não ficar pensando, não ficar sem dormir por conta deles. Entendi. Larissa, o que é que mudou na sua vida, assim, depois de começar a participar desse grupo, depois de ter acesso a esse atendimento psicológico? O que é que mudou já na sua vida? Mudou assim, a autoestima, né? Para mim.
Eu, assim, mudou várias... Só na autoestima, assim, de... Já é muita coisa. Geralmente assim, né? Tipo, não tem... Eu vou pro projeto, né? Sou voluntária de lá, do Pequeno Mundo. Vou de manhã com meus filhos, os dois participam lá. Aí, às vezes, aí quando não tem para ir, né? No dia que a gente vai o curso lá, né? Às vezes eu vou de tarde. Aí já é o dia do horário do curso, né? Já me anima, a gente já se anima logo para ir, né? E é bom. No dia do grupo já fica mais animada. Já fica animada. É a autoestima que você tá... Autoestima, né? A timidez. E às vezes, a timidez. Você disse que aí, tá às vezes, de tarde era para fazer, eu vou para lá pro projeto. Você disse que está menos tímida, né? Também. Já falou aqui mais atrás aqui da nossa conversa, não foi? Também. Perdi mais. Pô, são duas grandes vantagens, né? Já melhorou a autoestima, tá menos tímida aí. Também. E eu repito, o grupo tá só começando, né? Tá só começando. A pessoa daqui 1 ano ou 2, hein? É. Vocês vão estar voando. Tá certo. Então, participar do grupo terapêutico ajudou então a sair daquela, vou colocar assim, vou dizer assim, daquela solidão, né? De ter que chorar sozinha, de ter que, né, ficar pensando sozinha. E hoje tem com quem compartilhar as angústias, as alegrias. As alegrias também. Viu? Que a vida da gente é feita disso, né? Também de tristezas, de alegrias, de sonhos. De altos e baixos. De altos e baixos, né? É. Mas é bom a gente ter com quem conversar, né? Não, Larissa? A gente conversa lá, conhece outras pessoas. Tá certo, que beleza, viu? Olha, gente, eu vou agradecer aqui a presença, né? Assim, a gentileza da Lourdes e também da Larissa, que hoje aceitaram o convite para vir conversar um pouco com a gente aqui no Prioridade Absoluta. E agradecendo, vou pedir também que vocês deixem aí uma mensagem de incentivo para mulheres que, assim como vocês, num dado momento, estavam lá vivendo sua vida, às vezes um pouco mais isolada, às vezes sofrendo sozinha, às vezes pensando em ter um apoio psicológico, e surge esse grupo terapêutico, não é? É. Muitas pessoas acham até que não tem saída, que não vão conseguir superar os seus problemas, mas vocês estão vendo que não é? Não. Então, eu quero uma palavra de vocês, para a gente se despedir, uma palavra de vocês para as mulheres que estão nessa condição. Um incentivo para que elas se libertem também. O incentivo é assim, deixar uma mensagem para vocês, mulheres, né, que estão aí, que participem, né, de grupos, né, terapêuticos, né, não só terapêutico, mas de outros grupos também, né, dialogar com outras mulheres, conversar, e é isso. Beleza, Larissa. E aí, Lourdes? Sim. Eu agradeço também o convite para participar do programa, né? E quero dizer àquela mulher que está lá, a mulher que diz: eu estou velha, estou doente, estou com a dor aqui, estou com a dor. Participe, procura ver na sua comunidade, onde tem grupos que conversam. A conversa entre nós, mulheres, seja o grupo de mulher, o terapêutico, esse que nós estamos participando, é o grupo que é um remédio, viu? Que a gente conversa, lá a gente escuta a história da nossa colega, que está ali ao nosso lado, e vê, gente, que o mundo, em todos nós temos problemas. Todos nós temos problemas. E, escutando... Lá no grupo, a gente escuta o problema do colega, não é para a gente criticar, nem dizer, era assim que era para ser resolvido, não. É porque todos nós temos. E é lá temos uma psicóloga, temos uma assistente social, temos ajuda. Se nós não pudermos resolver ali naquele grupo, nós temos outros meios para ajudar, para ser ajudados. Obrigada por estar aqui. Obrigado mais uma vez, grande abraço, um grande abraço. Obrigado pelo convite. Obrigado. Eu quero dar sequência a esse nosso encontro de hoje, recebendo aqui a Weiliane, também conhecida como Aninha. Ela foi citada aqui
há poucos instantes pela Larissa e pela Lourdes, porque são companheiras daquele grupo terapêutico aqui do projeto Dignidade para a Infância. Estão fazendo uma caminhada conjunta e eu lhe recebo, viu, minha querida Aninha? Também o Eliane, aprendi seu nome que é bem complicadinho, né? Você deve ter sofrido muito quando era criança para aprender a escrever esse nome lá na escola. Mas eu consegui, viu? E gostei, é um nome bonito. Tudo bem contigo? Tudo bem, graças a Deus. Que bom, viu? E vamos começar falando como é que você se sente participando do grupo terapêutico. Eu gosto muito de conversar, gosto muito de escutar a experiência das pessoas e muitas vezes os problemas, porque aí eu esqueço do meu e passo a ver que nem tudo é tão complicado ou que é tão ruim quanto, né? Porque às vezes é o que acontece comigo, para mim é a pior coisa do mundo. E quando eu escuto o próximo, eu vejo que os meus problemas talvez ainda tenha mais soluções do que o do vizinho. Eu fico pensando, sabe, Eliane, que muitas mulheres, até como a Lourdes falou aqui há pouco tempo, elas ficam, às vezes, sofrendo sozinha e ali na batalha para cuidar da família, para lutar pela sobrevivência. Não é? Você já viveu isso? Uma situação? E como é que foi você começar a olhar agora, participando do grupo, olhar para você mesma? Teve uma época da minha vida que eu só trabalhava, né? Porque eu sou mãe solo, né? É o pai das minhas filhas, é o mesmo homem, mas ele era viciado, aí assassinaram ele, e nisso eu tive que criá-la sozinha, sem a ajuda da família paterna. Só eu e minha família ajudando. Então, a minha vida foi muito só trabalhando. Era de chegar em casa 10 horas da noite e as pessoas já terem levado minhas filhas para casa e eu só chegar em casa para tomar um banho e dormir. Simples. Quando veio a morte do pai das minhas filhas, eu passei a trabalhar mais ainda, porque só tinha a mim, elas só tinham a mim. E nisso, eu não tinha tempo para conversar, não tinha tempo para me distrair, não tinha tempo para nada. Então, o grupo, para mim, como a dona Lourdes falou, seja ele terapêutico ou não, é bom porque você vai conversar, você vai se distrair, vai esquecer um pouco dos seus problemas. Mas o terapêutico, você vai contar os suas batalhas, seus dramas, né, suas dificuldades. E uma coisa que eu, no encontro da identidade, a Giovana bateu muito na tecla de por que é que eu me comportava da mesma maneira que eu vi minha mãe se comportar, né? E eu fiquei, no momento ali a gente ficou, mas porque eu passei por isso, mas depois eu fiquei pensando, eu não poderia mudar alguma coisa? Então, serve também de alerta para a gente não se tornar, talvez, a minha mãe é um exemplo para mim, mas para mim não me tornar tão rancorosa, magoada, não guardar tantas coisas ruins. Aí eu gostei muito desse alerta que a Giovana fez no grupo, para mim poder ver se eu melhoro. Então, eu estou percebendo assim que você também está descobrindo que cuidar da saúde mental vai ter um impacto, ou já está tendo, né, um impacto importante na sua autoestima também. Com certeza. E nesse último encontro foi da autoestima, né? Porque a autoestima depende da gente, de como a gente se sente. Mas, às vezes, o outro também bota a gente para baixo, né? Então, a gente tem que estar sempre pensando em nós, em como a gente está se sentindo, não como um outro. Então, hoje em dia, eu me sinto muito bem, muito realizada, né? Eu sempre fui de falar, mas quando eu estudava, eu tinha medo de fazer apresentações. E hoje eu já consigo falar, já consigo me enturmar com todo mundo. Que beleza. E você falou também, Aninha, que você trabalhava muito, não é? Nas casas dos outros. E quase não tinha tempo para parar, para pensar, não é? Hoje em dia é até difícil a gente encontrar pessoas que tenham a oportunidade de participar de grupos, né? Como você disse, não precisa ser só
um grupo terapêutico, não é? Mas, assim, o sistema em que a gente vive parece que quer que a gente se comporte desse jeito, que não tenha tempo, que é todo tempo trabalhando, fazendo uma coisa, correndo para um lado, correndo para o outro, e às vezes esquece de parar para pensar na nossa própria vida e na vida de quem está ao nosso redor, na vizinhança, na comunidade, não é não? É. E principalmente quando a pessoa é mãe solo, né? Porque no meu caso, eu sou mãe solo, né? Tenho 2 filhas, uma tem 19 anos, graças a Deus está no primeiro emprego, e tem uma outra de 15, que vai fazer 15 anos, que é autista. Então, quando eu descobri o autismo dela, aí já foi aquela coisa assim, ai, meu Deus, e agora o que é que vai ser? Porque ela só tem a mim. E além do autismo, ela aparece muitas landras, que a gente chama de landras, né? Mas é outros nomes, né? É linfomos, alguma coisa assim. E, então, a gente já teve que fazer testes para saber se não era o câncer, essas coisas todas. Então, o grupo me faz eu esquecer isso. Porque é coisas que estão direto na minha cabeça, na minha mente, que não consigo raciocinar. E ficar dentro daquele mudinho em casa, cuidando de uma avó acamada, que vive no oxigênio, deve ter passado a vida toda fumando, ao invés de ter ido procurar um grupo para poder se distrair, né? Aí tem uma filha autista, nível 1, graças a Deus, que ela é bem esperta, mas que aparece uns caroços nela que é inexplicável. E a minha outra filha vive trabalhando. Aí eu fico naquela angústia, ai meu Deus, o que é? Então é melhor estar saindo, estar conhecendo gente, estar conversando e às vezes até esclarecendo as coisas, né? Porque para mim um caroço já é uma coisa ruim. Mas quando a gente conversa com pessoas que têm mais experiência, vai dizer, não, às vezes não é nada, vai tirar aquele peso que eu estou carregando. Então eu adoro estar no grupo. O que eu estou entendendo é que você está me dizendo que o grupo tem lhe ajudado em momentos em que talvez você estivesse se sentindo ansiosa, triste, né, com medo, enfrentando esses problemas familiares, né? Que bacana, viu? Eu fico tão feliz porque o Pequeno Nazareno, desenvolvendo esse projeto, ele está tendo uma utilidade para a sociedade, né? No caso, para vocês mulheres desse grupo, né? Que para mim não tem dinheiro que pague, sabe? Eu acho que é algo assim fantástico, né? Eu me sinto feliz quando eu escuto esses depoimentos, as pessoas... faz sentido, né? O trabalho do Pequeno Nazareno faz sentido. Em poucas palavras, né? Qual é o seu sentimento, assim, quando você se sente acolhida, escutada? Como é que você se sente? Eu me sinto feliz, porque eu não tinha voz, só trabalhava, né? E hoje em dia a minha opinião importa, a opinião do outro importa. Escutar, ser escutada é muito bom. A gente se sente viva. Pois é, você falou da sua família, não é? Que você é mãe, né? Mãe solo, né? Tem muitos desafios a enfrentar, também tem conseguido muitas vitórias. Eu gosto sempre de voltar para a infância, sabe? Pergunta muito aqui quando a gente conversa com o povo aqui. Acho que a minha infância foi muito ruim. Tu acha? Por Eu não quê? tenho muita lembrança. Eu acho que a mente fez questão de apagar. Meu pai bebia, vivia brigando com minha mãe, né? Eles tinham um relacionamento muito abusivo. Ele não parava em emprego. O negócio dele era ser autônomo. Queria estar vendendo pipoca, algodão doce. Hoje chamariam de empreendedor. Isso. Aí a minha mãe sempre teve teve 6 filhos. Uma faleceu. Ela conseguiu criar 5. E também ela sempre passou por dificuldades, justamente por causa da bebida do meu pai. Quando a minha irmã, que foi a primeira que deu neto para ela, tinha 16 anos, quando deu neto para ela, quando o netinho dela completou 2 anos, ela foi-se embora para São Paulo, a minha mãe, foi cuidar do resguardo da irmã dela, e de lá ela não quis mais voltar para Fortaleza. Hoje ela reside em Itapipoca,
né? Graças a Deus ela conseguiu o LOAS dela e ela vive por lá. Meu pai vive lá no bairro Floresta, né? Hoje é cambista. Não sei nem se pode. Pode falar tudo aqui. Aí ele é cambista, mas ele também já está com LOAS dele também, né? E ele mora com a família dele. E eu moro com a minha avó, cuido dela, né? Ela mora no Jardim Iracema. Então, a minha infância, o que eu me lembro foi briga, bebedeira, né? E me lembro, assim, da minha mãe fazer tudo pela gente. Por mais dificuldades que a gente tenha passado, mas a gente era muito unido. A gente não vivia apanhando. A briga era entre eles dois. Entre a gente, não. A gente foi muito bem criados. A gente não vivia apanhando, a gente não vivia passando fome, a gente não vivia rasgados. Foi dificuldades, mas foi uma infância até que boa, vamos dizer assim, né? Mas hoje, graças a Deus, minhas filhas vivem um pouco melhor, né? Apenas eu repeti o mesmo erro da minha mãe, talvez, né? Me envolvi com uma pessoa que me fez muito sofrer, né? Ele me agredia, não era o pai das minhas filhas, né? E eu passei 10 anos nesse relacionamento, porque eu não me sentia no direito de ir embora, porque minhas filhas não queriam sair do local, né, de onde elas nasceram, se criaram, elas não queriam sair, e eu não me sentia no direito de tirar elas daquele local. Então, eu ia empurrando com barriga até o dia que Deus quisesse. E então, até que um dia ele quase me deixava cega. Aí foi quando o mundo todo veio me defender. E até hoje, faz 2 anos, mas eu ainda não consegui me livrar dele por completo. Né? Ele é viciado, né? Se tornou pior, porque quando eu o conheci ele era trabalhador, mas hoje em dia ele é viciado, né? E hoje em dia eu desejo para ele o melhor, que ele encontre também pessoas que possam ajudar ele, assim como eu encontrei, e que eles possam participar de algum grupo terapêutico para ele poder se descobrir, né? Descobrir de onde foi que saiu essas agressões dele, para ele poder se libertar disso, assim como eu consegui me libertar da minha paixão, talvez, da minha... Como fala? Quando a pessoa fica com um relacionamento abusivo, ela se torna dependente, algo assim, né? Daquilo, ela não sabe como se sair daquilo, né? Hoje, graças a Deus, faz 2 anos, embora ele não tenha me deixado completamente... em paz, mas hoje ele já consegue me ver e não me agredir, né? E eu, depois desses 2 anos, também não tive mais ninguém, né? Com certeza, agora com a terapia, a minha autoestima vai aumentar e eu vou botar na minha cabeça que foi só um período, mas que agora eu posso arrumar pessoas melhores. Olha só, Eliane, esse momento aqui, esse espaço, né, de diálogo, de conversa, que eu estou sentindo até que nesse momento de hoje está sendo uma extensão do grupo terapêutico. Né? A Giovana vai gostar de acompanhar essa nossa conversa, sabe? O que você diria para uma mulher, né, que sente que tem o sofrimento emocional, mas que ainda não teve a ideia ou até a coragem, porque você me disse que no primeiro momento... não aceitou bem a ideia do grupo, né? Para uma mulher que está numa situação como essa, mas que ainda não conseguiu enxergar que seria bacana buscar um apoio psicológico. No momento do primeiro grupo, eu fiquei receosa, porque as pessoas gostam muito de atacar, né? De criticar, de condenar, não é isso? E como as pessoas não conseguiam entender que eu não estava fazendo por mim, eu estava fazendo pelas minhas filhas, continuar naquela relação, porque eu via que o único modo de eu me distanciar dele seria eu indo embora. Não teria medida protetiva, não teria ninguém que pudesse me livrar dele. No entanto, até hoje, ele ainda anda à minha procura.
Aí as pessoas não conseguiam dizer, achar que o erro estava nele. Diziam que era eu que aceitava, que era eu que permitia, que era eu, isso. Aí, então, quando começou os grupos, aí eu disse assim, não, quando chegar essa parte de violência, vão querer dizer que a culpa é da mulher, que a mulher não vai atrás, que foi isso que eu escutei sempre. Né? Até em palestras, as pessoas diziam isso. Eu dizia, gente, não é assim. Tem pessoas que convivem porque precisam pro sustento dos filhos, porque precisam... Porque a outra pessoa não larga. Porque acho que nenhuma mulher quer passar por aquilo. E eu só consegui ajuda, assim, tanto de me sair desse relacionamento, quanto das pessoas poderem me enxergar, quando me viram dentro da minha casa, cuidando da minha avó acamada, no oxigênio, sem botar minha cabeça fora e passar por tudo aquilo, sendo que eu não tinha motivo para passar. Aí, quando as pessoas começaram a me enxergar que eu não era culpada, aí foi quando eu consegui me libertar. Eu disse, não, agora as pessoas estão vendo que a culpa não é minha, então agora eu posso lutar por mim e pelas minhas filhas, porque agora eu tenho apoio. Mas antes eu era errada. Eu entendo. Eu quero lhe agradecer, tá certo, por compartilhar aqui um pouco da sua vida, né, da sua caminhada, da sua trajetória, aqui nesse nosso espaço. E quero lhe pedir, você está ainda trilhando um caminho, né? Assim, já conseguiu se libertar bastante, mas se você pudesse deixar uma mensagem, sabe, assim, uma mensagem final, sobre a saúde mental, sobre a dignidade da mulher, para quem está nos acompanhando, né? Que mensagem seria? Força, que toda mulher precisa ter força e focar em si. Nunca ir pela opinião dos outros, nunca ir por vontade dos outros e permanecer firme, independente do que quer que seja. Eu quero, eu posso, eu consigo. Um grande abraço, muito obrigado mais uma vez, viu? Aninha ou Eliane, né? W H-E-Y-2-L-I-A-N-E. Agora, eu não posso sair daqui sem pedir também que você conte a história dos Ws, né? Que lá na sua casa todo mundo tem um nome diferente. Conte aí pra gente. Acho que meu pai assistiu muito filme estrangeiro, né? Aí tem aquele Walden, né? Wald, não sei o quê. Aí acho que ele achava bonito e botou o nome de todo mundo. Diga o nome dos irmãos aí. É o Weiler, o Ela, que foi a que morreu, o Eliane, eu, o Elenilda, o Eleni e o Iliana. É a única que é fácil. E o nome do meu pai é o William. E o da minha mãe, Iracema. Não fizeram nenhuma homenagem pra minha mãe. Coitada da dona Iracema. E ela ainda aceitou. Um grande abraço, viu? Volte outras vezes aqui. Obrigada. Tá certo? Gente, esse é o dia a dia do projeto Dignidade para a Infância, que é realizado pelo Pequeno Nazareno e diversas comunidades do norte e nordeste do Brasil. E a gente tem aqui a satisfação de sempre poder receber essas pessoas maravilhosas que acreditam no trabalho do Pequeno Nazareno, que abraçam. Hoje foi o caso do grupo terapêutico, mas tem também a profissionalização. São centenas de jovens que estão sendo atendidos. Uma meta de que nós consigamos atender 15 mil crianças e adolescentes até o final do próximo ano de 2027. E essa janela, esse espaço que a gente tem aqui é exatamente para trazer a voz, para trazer a história, né? Valorizando sempre e apostando na dignidade das infâncias, das juventudes e também das pessoas adultas que participam do projeto. Um grande abraço.